Glória a Deus, glória a Deus, glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta esta presença no nosso meio. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Deus está no nosso meio. Deus está neste lugar. A paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Deus é bom. Maravilhosamente bom. Sua misericórdia dura para todo sempre. O diabo não presta e não vale nada, mas Jesus é bom. Jesus é bom. Glória a Deus. Enquanto você encontra, quero aqui agradecer por esta oportunidade, a liderança e adolescente, que Deus abençoe. Pastor da nossa igreja, Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao versículo 27, diz assim, Hebreus 11, do versículo 23 ao versículo 27, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Amados irmãos, Cristo Jesus, texto que nós acabamos de ler fala acerca de um personagem bíblico importantíssimo para os judeus, pois os feitos desse homem influenciou gerações. Esse personagem bíblico é Moisés. Êxodo capítulo 1, capítulo 2, narra-nos a história deste homem. Uma vez que Israel está cativo no Egito, e aquele povo começou a crescer espantosamente, a Bíblia diz que levantou-se um rei que não conhecia José e começou a oprimir o povo de Israel.
para fazer com que eles não crescessem, não se multiplicassem na terra do Egito. Para isso, o rei mandou multiplicar as suas cargas, a carga horária de serviço, e oprimir o povo. Mas o texto diz que enquanto mais oprimia o povo de Israel, mais eles crescia e se fortalecia na terra do Egito, a tal ponto do povo se enfadar. Não deu jeito, a estratégia do rei se frustrou. Ele arruma outra estratégia para parar o crescimento do povo. Ele disse: todo menino, toda criança do sexo masculino que nascer do povo de Israel precisa morrer, precisa ser jogado no rio Nilo. E ele dá ordem para as parteiras matar as crianças quando elas estivessem nascendo. Mas a Bíblia diz que Moisés nasceu e Moisés tinha uma beleza diferenciada. Moisés era formoso. E o texto que nós lemos enfatiza a fé dos pais de Moisés, dizendo que eles, pela fé, não foram amedrontados pelo decreto do rei, mas ocultaram a criança por 3 meses. E depois de 3 meses, não podendo mais ocultar, pegaram a criança e colocaram em um cesto de junco e colocaram às margens do rio Nilo. E a sua irmã mais velha, por nome de Miriam, ficou de longe vigiando o cesto. A filha de Faraó vai tomar banho no rio Nilo juntamente com as donzelas. E o texto diz que enquanto as donzelas passeavam pela margem do rio, a filha de Faraó desceu para dentro do rio para tomar banho e avistou-se o cesto com Moisés dentro. Isso é interessante, porque quem vê é quem desce para dentro do rio, porque quem fica somente na margem não tem a mesma visão de quem entra para dentro do rio. Quem vê é que entra para dentro do rio, e a visão de quem entra para dentro do rio é diferente daqueles que só ficam na margem. Ela viu, pegou a criança e adotou aquele menino como filho, levou para o palácio. E Moisés vai agora crescer no palácio do Egito. E Hebreus capítulo de número 11 fala de vários personagens que entraram na galeria da fé. A Bíblia diz: homens que o mundo não eram dignos, foram perseguidos, passaram por desertos e covas, e a sua fé, os seus feitos, as suas atitudes, as suas vidas, marcaram gerações, a tal ponto do escritor aos Hebreus falar-lhes acerca da vida, dos feitos, das atitudes desses homens de Deus, que servem de inspiração para todo cristão, para todas as pessoas. O que me chama a atenção é o que Moisés fez para que ele pudesse entrar na galeria dos heróis da fé. Os feitos de Moisés, as atitudes de Moisés
foi que fez com que ele entrasse na galeria dos heróis da fé. E o texto diz que Moisés, em primeiro lugar, o que fez Moisés entrar na galeria da fé foi o que ele recusou. Segundo lugar, o que fez Moisés entrar na galeria da fé foi o que ele escolheu. Pregador, o que foi que Moisés recusou? Pelo menos 3 coisas que me chamam a atenção nesse texto. A Bíblia diz que pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Essa recusa de Moisés, se formos pararmos para pensar, não é qualquer recusa. O que Moisés recusou, talvez eu não recusaria. Talvez você não recusaria. Moisés vai crescer dentro do palácio do rei do Egito. Moisés vai ter todo o prestígio no Egito. Moisés vai ter toda a grandeza que o Egito pode oferecer para uma pessoa, todo o prestígio, toda a honra que o Egito pode oferecer para uma pessoa, sendo o Egito uma das maiores potências daquela época. Acredita-se que Moisés seria o sucessor no trono do rei no Egito. O historiador Flávio Joséfo diz que quando Moisés já era grande, adolescente, a filha de Faraó levou ele até o rei, tirou a coroa do rei e colocou na cabeça de Moisés. E Moisés tirou a coroa e pisou em cima da coroa. Como que dizendo, eu não quero ser rei nem ser sucessor do rei. Ele recusou essas grandezas, esses prestígios, essa honra, esse privilégio que o Egito poderia lhe oferecer. Ele também recusou uma outra coisa. Moisés recusou usufruir os prazeres transitórios do pecado. Se tem uma coisa que no Egito tem, ou tinha, era prazer para oferecer para uma pessoa. Prazer de todos os tipos. Para pessoas que vivem em busca de prazer. O Egito tinha tudo para oferecer, para satisfazer um desejo momentâneo de uma pessoa. O Egito tinha o prazer da luxúria, o prazer das riquezas. O Egito tinha a oferecer o prazer sensual, prazer do pecado, prazer do sexo. O Egito tinha a oferecer para Moisés prazer social. O Egito tinha a oferecer para Moisés prazer intelectual. Tudo de ciência, de conhecimento, Moisés poderia usufruir no Egito. Todo tipo de prazer, de desejo, Moisés poderia ter no Egito. Mas o texto diz que ele recusou usufruir dos prazeres transitórios do pecado no Egito. Porque a Bíblia diz que o mundo passa e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia.
Moisés recusou. O que mais Moisés recusou? Moisés recusou os tesouros do Egito. Aleluia. O Egito era uma das maiores potências, volto a repetir, dos lugares mais ricos, tudo de riqueza, que Moisés poderia desfrutar, o Egito poderia oferecer para ele. O rei do Egito poderia dar para Moisés, como príncipe do Egito, todo tipo de riqueza material. Moisés poderia desfrutar do Egito. Ele disse: não, eu não quero os tesouros do Egito. Aleluia, eu sou movido por fé. Eu tive um encontro com aquele que é invisível. Aleluia. E em vez de usufruir dos tesouros do Egito, eu tenho em vista algo muito maior que Deus me mostrou pela fé. O que é, Moisés? O galardão. Glória. Aleluia. Por que, Moisés? Porque os tesouros do Egito são corruptíveis. Os tesouros do Egito atrasam, o ferrugem corrói, mas os tesouros que ele tem para mim no céu, aleluia, são eternos, incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não se iluda com pouca coisa, não se iluda com as ofertas do Egito. Deus tem um galardão incorruptível, eterno para você, aleluia. No céu, no céu, no céu. Então Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou os prazeres transitórios do pecado. Moisés recusou os tesouros do Egito. E Moisés escolheu pelo menos duas coisas. Moisés escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Aleluia. Parece loucura, mas é fé. Aleluia. Se fosse hoje, os psicólogos diziam que Moisés era masoquista. Rapaz, Moisés podendo viver no palácio do rei como príncipe, sossegado, desfrutar do bem, do bom e do melhor no Egito, ter um tratamento extraordinário no Egito, usufruir de todos os prazeres do Egito, ter todas as riquezas do Egito, viver uma vida sossegada, uma vida de boa, muito dinheiro, riqueza, prazer, sossego, posição, grandeza, prestígio, honra. Moisés diz: eu recuso tudo isso e escolho sofrer com o povo de Deus no deserto. Aleluia. Isso deveria no mínimo mexer conosco. Aleluia. Aleluia. Moisés, você pode desfrutar, usufruir de todos os prazeres do Egito. Eu prefiro sofrer do que viver pecando. Aleluia. Eu prefiro viver aflição, eu prefiro viver tribulação no Egito, juntamente com o meu povo como escravo, aleluia,
do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado, porque os prazeres transitórios do pecado vai resultar em perda eterna, em perdição eterna, mas o sofrimento, ele será passageiro, e nós vamos desfrutar de um gozo eterno no céu, juntamente com Cristo Jesus. Aleluia! 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 É melhor sofrer na presença de Deus. É melhor sofrer com Jesus. Aleluia! É melhor sofrer com o Espírito Santo. É melhor ser afligido aqui na igreja do que viver no Egito. Aleluia, do que as grandezas do Egito, do que os pecados transitórios do Egito. É melhor sofrer aqui, jovem. É melhor sofrer na presença de Deus. É melhor sofrer na igreja. É melhor. Escolheu sofrer juntamente com o povo de Deus. Tem um hino que diz que ainda, para te servir, Senhor, eu tenho que sofrer, padecer aflição. Mas é melhor. Aleluia. Aleluia. Moisés escolheu sofrer. O que Moisés escolheu? Moisés escolheu o opróbrio de Cristo. A vergonha de Cristo. A zombaria de Cristo. Porque o povo olhava para Moisés e dizia assim: Moisés, tu agora vai ser crente, criado no palácio, com todo prestígio e honra, com toda a riqueza, com todos os prazeres a seu dispor. Não acredito que tu vai largar a mão de tudo isso, Moisés, e vai se juntar a um povo escravo. E o povo olhava para Moisés e zombava de Moisés. Aleluia, aleluia, oh glória. Ele escolheu a vergonha de Cristo Jesus. O povo olhava para Moisés e diz: Moisés, tu vai para o meio daquele povo quadrado. Moisés dizia: eu vou. Por que, Moisés? Porque eu vi aquilo que vocês nunca viram. Viu o quê? Eu vi aquele que é invisível. Eu tive um encontro com ele na sarça. Ele falou comigo. Eu tenho convicção daquilo que eu estou escolhendo. Eu vou sofrer. Eu vou ser afligido. Eu vou passar por aflição. Aleluia. Eu vou passar por muitas coisas. Eu vou passar por vergonha. Eu vou ser zombado. Mas eu sei o que eu quero. Eu quero chegar no céu. Eu tenho um galardão a receber. Eu tenho um galardão a receber. Deus falou comigo. Aleluia. Três coisas que Moisés recusou e duas que ele escolheu. Qual o motivo, qual o princípio que moveu Moisés? A fé. A fé. A fé era o telescópio de Moisés. A fé era o intérprete de Moisés. Aleluia. A fé fazia Moisés ver. A fé fazia Moisés interpretar. Que grandeza.
não é viver no Egito, usufruir dos prestígios do Egito. A fé, que grandeza, era servir a Jesus, era servir a Deus. Aleluia! A fé fazia Moisés ver, interpretar que os prazeres transitórios do pecado é passageiro e vai resultar em perdição eterna. Aleluia, mas o sofrimento juntamente com o povo de Deus levaria a ele desfrutar de um gozo, de uma glória eterna para sempre com o Rei da glória. A fé fazia Moisés ver que o opróbrio, que a vergonha de Cristo era muito maior do que as riquezas do Egito. As riquezas do Egito iria passar, era corruptível, mas a vergonha de Cristo, a zombaria de Cristo levaria Moisés a receber o seu galardão. A fé movia Moisés. Fé. Às vezes nós temos um conceito de fé muito genérica. Muito abstrata. Nós temos um conceito de fé comercial, de toma lá da cá, eu dou, o Senhor me dá. Mas a fé, ela é concreta e prática. O texto mostra para nós aqui que fé é aquilo que faz nós recusarmos. E fé é aquilo que faz nós escolhermos. Fé é aquilo que faz nós renunciar. E fé é aquilo que faz nós escolher, abraçar. Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Esta noite, você que ouviu esta palavra, você pode tomar uma atitude como tomou Moisés. Você pode recusar as grandezas do mundo e entender que a maior grandeza é servir a Deus, servir a Cristo. Esta noite você pode recusar os prazeres transitórios do pecado. É ilusão, é passageiro. Vai passar e vai resultar em perdição eterna. Talvez você está buscando prazer em coisas erradas, no lugar errado. O crente também desfruta prazer, mas ele desfruta no lugar certo, em Cristo Jesus. Aleluia! Satisfação certa em Cristo Jesus. Você pode recusar essas coisas e você pode escolher a presença de Deus. Você pode escolher nesta noite viver juntamente com a igreja que vai ser arrebatada. Oh, aleluia! Você pode ser movido pela recompensa, a recompensa, o galardão que Deus tem preparado. Aleluia! Você pode recusar as coisas passageiras, as coisas materiais passageiras dessa vida que tem te segurado, te amarrado, para não servir a Jesus e ser movido pelo galardão eterno que está no céu, juntamente com Deus, te aguardando um tesouro incorruptível. Aleluia. Hoje Deus coloca diante de você essa proposta: recuse e escolha. Recuse o mundo, recuse o pecado, escolha Deus, escolha a presença da igreja, escolha o povo de Deus,
Escolha o céu. Escolha aquele que é invisível. Escolha. Escolha. Aleluia. Eu não posso sair daqui sem fazer um convite para você. Aleluia. Você que nesta noite quer recusar o mundo, o Egito, recusar o pecado e escolher a Jesus, reescolher a presença do povo de Deus. Eis a oportunidade, saia do seu lugar. Ou se você tem vergonha de sair do seu lugar, levante a sua mão esta noite e diga assim: eu quero recusar o pecado. Eu não quero mais o pecado. Aleluia, e eu quero escolher Jesus, eu quero escolher Deus, eu quero escolher a presença, eu quero escolher viver a partir de hoje juntamente com a igreja de Cristo Jesus, que vai ser arrebatada. Eis a oportunidade em nome de Jesus.